Queridos, em saúde com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Salmos, de número 98. Somos gratos a Deus pela tão honrosa oportunidade que estamos nesta congregação. Grato à liderança da Casa do Senhor, nosso pastor, ao nosso evangelista, pela honra da escala. Queremos externar a nossa felicidade por estar aqui com grandes homens de Deus, a minha retaguarda, presbítero Carlos Antônio, presbítero desta congregação, um grande expositor bíblico, presbítero Elias, presbítero que nos visita da nossa filial em Nazaré, demais obreiros. Para mim é uma honra estar cultuando ao vosso lado, parabenizando o órgão aniversariante, na pessoa do maestro Lucas. Cadê ele? Honra e glória para Jesus. Foi meu professor na escola dominical, juntamente com o irmão Ivan, também maestro. Foram meus professores. Fui bem ensinado, irmãos. Não aprendi a cantar, mas aprendi a ler a palavra com estes homens de Deus. Eu fico muito feliz, parabenizando todo o coral. Procurei dar uma olhada na cor de vocês, eu acho que quase que eu acertava. Tinha uma gravata puxando para, acho que é azul royal, quase se aproximou, mas eu fico feliz por estar revendo os irmãos desta congregação, os corais visitantes, os irmãos de Paudalha, e todos aqueles que compõem a nossa filial aqui em Carpina, e o meu povo Três Marias 1, está aqui os irmãos. Para mim é maravilhoso estar cultuando com todos vocês. Salmo de número 98, versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Queridos, baseado nestes textos que nós fizemos uso, nós queremos pensar com todos os irmãos a respeito do seguinte tema: das lágrimas ao cântico novo. Das lágrimas ao cântico novo. A transição de uma vida marcada por lágrimas para um cântico novo nunca acontece de maneira simples. Nunca será fácil. É um processo muitas vezes extremamente caro para a nossa alma. Conscientemente todos desejamos cantar um novo cântico. Desejamos mudar a história, viver uma nova fase, experimentar o novo de Deus. Porém, as Escrituras revelam que os grandes cânticos da Bíblia quase sempre nasceram depois de grandes processos, os quais fizeram o crente mudar de fase. Esse cântico novo não aponta apenas para uma nova melodia, mas principalmente para um louvor carregado de experiências com Deus. É a canção de quem foi transformado. É o som de uma alma que atravessou o mar e agora contempla com os próprios olhos a fidelidade de Deus. Muitos estudiosos observam semelhanças entre o Salmo 98 e algumas narrativas bíblicas. Dentre elas, o cântico de Ana no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Mas o que torna este louvor tão fascinante não é apenas a sua beleza, mas também a história escondida às escuras, nos bastidores, nas entrelinhas. Porque antes do cântico houve um período de humilhação. Antes do cântico houve esterilidade, madre fechada. Antes da resposta houve súplicas incessantes, gemidos inexprimíveis,
foram levados ao trono da graça, lágrimas incontáveis, e foi justamente deste lugar de dor que nasceu um dos cânticos mais inspirados das Escrituras, tão profundo que serviu de inspiração para que Maria, a mãe de Jesus, ela compusesse o seu cântico, lá em Lucas. Ana nos ensina que os maiores cânticos não nascem em tempos de conforto, mas nos períodos em que Deus decide lapidar o coração humano. Oh, glória! Por isso, depois das lágrimas, Ana cantou o seu melhor cântico, o cântico novo, um cântico inédito. A história de Ana nos mostra que existe um caminho para o cântico novo, e esse caminho quase sempre passa pelo altar, aonde as lágrimas são depositadas, derramadas, desaguadas. E hoje iremos aprender, sabe, as lições com a irmã Ana, para passarmos pelo processo das lágrimas em direção ao cântico novo. E a primeira delas é que Ana não negociava seu equilíbrio. Por isso, às vezes, ela precisava silenciar. Alguém disse: se soubéssemos o poder do silêncio, não falaríamos demasiadamente. Tinha equilíbrio desta mulher. Nesta relação, ela era bombardeada fora e dentro de casa. O nome Ana significa graça, e ela, mais do que ninguém, precisava de graça para suportar tudo o que ela suportava. Ela era casada com Eucana, não possuía filhos, era estéril, pois o Senhor havia fechado a sua madre. O seu esposo havia se casado com outra mulher, cujo nome era Penina, que significa rubi. Pense numa joinha. E Penina tinha a madre aberta, já havia alguns filhos. Mas observem como foi que Ana reagiu. Dentro de casa, ela não revidou ao seu marido. Havia um peso nos seus ombros pelo fato dela ser estéril. E o seu marido, consciente da cultura judaica que tornava Ana, pelo fato de ser estéril, uma mulher desprovida das bênçãos de Deus, uma mulher amaldiçoada aos olhos das pessoas. Aparentemente parece que Eucana não sabia lidar com este problema que Ana enfrentava. Apesar de receber um tratamento ímpar de Eucana, porque o versículo 5 do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel afirma que Eucana dava a Ana uma parte excelente, porquanto a amava de forma extraordinária. Mas todo este enredo de esterilidade, aflita, e parece que Eucana não percebia isso, ou não sabia Eucana. O versículo 8 do capítulo 1 descreve como era que ele lidava com isto. Diz o texto: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana. Foi Ana quem ouviu isto, e o seu coração foi machucado. Sabe, o marido inocentemente, que não compreende a luta interna da sua esposa. E sabe qual foi a resposta de Ana para tudo isso? Silêncio. Ana não cobrou um reposicionamento do seu marido. Não andou lamuriando por aí. Pelo contrário, mais uma vez, ela silenciou. Dentro de casa ela não evitava Penina. Penina não conseguia ver Ana feliz, que fazia de tudo para irritá-la. Versículo 6 do capítulo 1. A sua concorrente a irritava. Irritar aqui, irmãos, é trovejar, ficar irada.
A irritava com a intenção de esbravecer. Esbravecer aqui é tremer de raiva, porquanto o Senhor lhe tinha fechado a madre. Ao subirem à casa do Senhor todos os anos, Penina ficava reparando Ana, observando o momento certo para dar uma apunhalada, que em sua grande maioria era pelas costas, mas feria a sua alma. O texto nos informa que a pretensão era fazer Ana tremer de raiva. Mas apesar de tudo isso, Ana não revidava como Penina queria. E isso não interferia na sua devoção a Deus. O versículo 3 do capítulo 1 nos informa que todo ano ela subia com seu marido para oferecer sacrifício pacífico ao Senhor. A oferta pacífica era uma oferta de gratidão. Quanto mais se recebia, maior era a oferta. Ana todo dia subia para oferecer o sacrifício pacífico pela fertilidade dos outros. E oferecia este sacrifício ao Deus que havia fechado a sua madre. Versículo 7, olha a reação dela do capítulo 1. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. O revide de Ana era desaguar, colocar para fora o que estava aqui guardado. É forte. Do lado de fora ela não revidava ao pastor, ao sacerdote Eli. Irmãos, pensa comigo, todo ano ela subia com Eucana, ela era conhecida pelo sacerdote. Todo ano ela ia suplicar ao Senhor pelo seu milagre, o sacerdote já a conhecia. Acredito que se ela gostasse de ir com uma roupa para oferecer a oferta pacífica, a roupa já ficava na porta de casa esperando para ir, porque sabia que ela ia. Ele sabia. Primeiro, é um segredo que o ofertante tinha com Deus. Segundo, uma amargura muito grande na alma. Mas quando ele olha para ela, versículo 13 e 14, os seus lábios, sem ouvir a sua voz, ele olha para ela e diz: ó mulher, tu só podes estar embriagada. Já imaginou o pastor da congregação conhecendo a sua dor, porque ele sabia a razão dela estar chorando ali, olhar para você e dizer: que é isso que tu está fazendo? Tu está embriagada, é? E veja a resposta dela, versículo 15 do capítulo 1. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ana não revidou, e não aderindo à política do revide. Deus já tinha uma canção para ela, canção que ela estava vivendo, mas que ela cantaria só lá na frente. Quando confrontada por Penina e por seu marido, sua resposta foi silêncio. Quando confrontada pelo pastor, ela o chamou por 3 vezes de meu Senhor. Ela não era daquelas que não levava desaforo para casa. Ana recebia calada. Não era daquele grupo do bateu, levou. Não era daquele grupo, eu nasci assim, Deus me fez assim.
eu vou morrer assim. Pelo contrário, ela estava fazendo parte do grupo que estava vivendo uma canção que seria cantada lá na frente. Sabe, tudo isto que acontece no nosso entorno, sem percebermos, é Deus nos dando a canção. Porque se você não passasse pelo que você está passando, você não ia cantar o que você vai cantar lá na frente. Aí Deus permite tu entrar no meio do mar, dentro da embarcação, e de repente todo mundo está velejando, o mar está tranquilo, todo mundo atravessou, só falta tu. O vento começa a soprar de um lado para outro. Ai, tu começa a olhar para dentro do teu barco e começas a dizer: Senhor, foi só eu entrar neste mar que a coisa começou a apertar. Aí o Senhor está te dizendo nesta noite: eu estou te dando uma canção, vive ela hoje, porque tu vai cantar lá na frente. Enquanto isso não acontece, vai sendo tratado pela mão de Deus, fazendo o que tu não queres, ficando calado quando a vontade é rasgar o verbo, falar o que vem na mente. Está sendo afrontado, humilhado, desdenhado, mas aprendendo a canção em silêncio. Deus está alongando o pavio de crente. Eu já disse aqui, mas eu vou dizer de novo. Deus está alongando o pavio de crente aqui. Crente que é muito impossível. O Senhor está dizendo: eu estou alongando o teu pavio, porque tu está vivendo a canção hoje e vais cantar lá na frente, mas tu precisa ser tratado. Não tira minha voz não, meu filho, por favor. Me dá a voz aqui, por favor, não tira não. E a receita para isso é silêncio. Cuidado, não dê munições a muita gente que está no teu entorno, esperando as tuas deliberações para agir. O cântico novo já está preparado na onisciência de Deus, na presciência de Deus, mas tu precisa vivê-lo. A hora de cantar vai chegar. A hora de colocar esta adoração que está engasgada aqui na garganta vai chegar. A hora de tu exalar a adoração como cheiro suave vai chegar, oh glória. Mas o Senhor te traz aqui para te dizer: não sangre em aquário com tubarões. Estão querendo ouvir mesmo isso de ti, estão esperando ver a tua reação. Mas nesta noite é hora de juntar os pés e dizer a Deus: tu és o meu confidente, tu és o meu amigo secreto. Se eu tenho alguém para contar as minhas súplicas, é o Senhor. Se eu tenho alguém para lamuriar, é para o Senhor. Porque quem te entende é Deus, quem te aceita é Deus, quem te ajuda é Deus, e quem está te dando esta canção é Deus. Levanta a mão em nome de Jesus. Há uma canção nova para ti. Tu só vai vivendo. Contrariando o teu temperamento, contrariando os teus desejos, mas vivendo a canção que o Senhor está te dando. É a canção que está alojada aí no coração. Das lágrimas ao novo cântico segundo. Ana tinha prioridades, e por isso ela precisou renunciar muitas vezes. Ela renunciou o direito de fala. Já imaginou? Você tem o direito de se posicionar e você ter que abrir mão dele? Renunciou ao próprio desejo e orgulho. Ela não se igualava a Penina. Renunciou a sua reputação diante dos homens. Ela não se defendia.
renunciou ao vitimismo. Ela não se apresentava como injustiçada. Renunciou à comunhão social familiar. Lembram que ela levava a oferta pacífica, não era? Essa oferta era celebrada com parte do sacrifício com a família. Todos que estavam presentes participavam desta reunião, desta cerimônia. Todos estavam reunidos, comendo e bebendo. Então Ana se levanta e decide não comungar daquela reunião. Versículo 9. Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. O cenário era propício para ela permanecer. Festa, família, comida, bebida. Mas ela levanta-se. A expressão se levantou é mais que uma ação física. É uma ruptura. Ela estava declarando: eu não posso estar fingindo. Nesta reunião, eu tenho algo mais importante para fazer. Ela abandona a mesa para se apresentar diante do dono do mundo, diante de Deus. Porque de que adiantava tanta festa, tanta gente, tanta comida, tanta alegria, e não ser compreendida como ela não era? Todos celebravam, mas era o ventre dela que estava fechado. Todos celebravam, mas era ela que era tratada com desdenho. Todos comiam, mas quem não sentia apetite na hora da comida era a Ana. Então ela se levantou dizendo, gritando para ela mesma, gritando para sua alma: eu não consigo mais me esconder nesse ritual, viver um personagem, viver mascarada. Então ela corre, se apresenta diante de Deus, desarmada, sem filtros. E substitui o seu momento de fingimento por sinceridade pura. Se joga diante de Deus. Versículo 10 diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sabe quando a gente está em desespero que começa a orar? Esse desespero foi tão grande que ele olhou para ela, pensou que ela estava embriagada. Versículo 11 diz: e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva dares um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Quem vai cantar um novo cântico gasta tempo com o essencial, não anda perdendo tempo com todo tipo de coisa. Elimina as distrações. Não saia espalhando seus problemas para ninguém. Eu vou soltar uma indireta para ele aqui no meu WhatsApp. Eu vou soltar uma indireta para ela aqui no meu Instagram.
Ana não saiu acusando ninguém, mas com um grito na alma, ela chora amargurada, mas chora no lugar certo. Se prostra diante de Deus e diz: eu estou aqui, olhe para mim, 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 olhe para mim. Pegue essa receita nesta noite. Você tem que se jogar no lugar certo, no lugar certo, no lugar certo, no lugar certo. Por acaso, como é que está o lugar secreto? Quando foi que tu foste lá visitar o teu Deus e passar a temporada com Ele? Eis que assim te diz o Senhor: está na hora de abrir a porta do lugar secreto e entrar. Entre lá, entre, comece agora entrando, vá, abra sua boca, vá, em nome de Jesus. Entra no lugar secreto, porque se o socorro não vir de lá, se o socorro não vir de lá, não virá de lugar nenhum, de lugar nenhum, de lugar nenhum, é de lá que vem. Eita Jesus, já deu a hora. E porque ela apenas desagou aos pés do Senhor, diz o texto que ele olhou para ela e disse: filha, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que pediste. Continuou o texto e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, ele pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Escute aqui, quem vai cantar a canção nova, trata Deus como prioridade e recebe aos ouvidos. Eita, ele dizendo: recebe minha paz. Abra sua boca, tem paz aqui nesta noite. Ora aflita, mente angustiada, o Senhor está te dizendo: receba paz, receba. Saia daqui com outro semblante, como Ana saiu. Você tem o direito, porque você anda em silêncio, fala em oculto, mas quando chega diante de Deus, você rasga a sua alma e diz: Deus, eu estou aqui, sou eu, tua serva, sou eu, teu servo. Você tem o direito de voltar para casa em paz. Terminei, meu filho. Já deu minha hora. Eu ainda tenho uma terceira lição. Quem vai cantar um cântico novo, terceiro e último, se entrega sem reservas. Não vai dar tempo. Se entrega sem reservas. Deus não quer o sacrifício pela metade não, viu? Quer não. Feche seu olho, eu vou terminar. Feche seu olho. Ei, sobre a serva e a chora, é que a dai sobre redei, aí sobre. Coloque para fora da oração, vá. Em nome de Jesus, comece a abrir a sua boca. Deus não quer adoração fingida. Deus não quer adoração protocolar, não. Deus não quer adoração de aparência. É entrega plena, entrega completa. Tu não tem recebido tanto dele, né? Tu não tem recebido tanto do céu. De repente o céu se abre e começa a dispensar sobre a tua vida sobrenatural, o milagre. Porque se tu tivesse tempo para contar o que Deus tem feito na tua vida aqui, tu passaria a noite toda contando, e a gente aqui no público se alegrando. Fala mais, Deus, eu sei que tu fazes. Então o Senhor está te dizendo: eu não quero a tua adoração dividida. É plena. Abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca.
Ana engravidou, o menino nasceu. O menino foi desmamado. Já imaginou você passar uma vida inteira orando, pedindo, implorando, e Deus abrir a tua madre e o menino nascer? Mas de repente o menino desmamou. Olha a entrega completa. Eu disse ao Senhor que ia entregar. Eu vou entregar. Parece que eu vejo ela acordando cedinho, dizendo a Eucana, filho, bom dia, shalom. Chegou a hora, meu amor. Chegou a hora, filho. Samuel vai ter que ser entregue lá. Vamos embora. Olha. Vai perecer. Samuel aqui, ó. Samuel aqui. No braço de Ana tinha aproximadamente 3 anos. Eucana do lado, caminhando em direção a Siló para entregar o menino. De repente ela chega, Eli já não via mais como antes. Ela chega perto dele, meu Senhor. Versículo 26. O Senhor lembra de mim. Está lembrado de mim. Eu sou aquela mulher que esteve aqui, o Senhor lembra? E eu estive orando ao Senhor, versículo 27. Está vendo o Samuelzinho? É o nome dele. Está aqui, ó. Por este menino orava eu. E eu orei tanto. Olha ele aqui. Versículo 28. Pelo que também o Senhor eu o entreguei por todos os dias. Que vive, pois o Senhor foi perdido. Está vendo ele aqui? Chegou a hora, tome. Quem vai cuidar dele é o Senhor agora, viu? Aí o finalzinho do versículo 28 diz: e ele adorou ali ao Senhor. Eu não sei, mas parece que resolveram fazer um culto lá na hora. Quem vai dirigir o culto? O pastor Eli. Começa aí ele cantar os hinos. Ele começa a cantar os hinos. Aí Ana, meu Senhor, eu tenho uma canção inédita. O Senhor nunca ouviu, nem ninguém ouviu. Eu vou cantar. Tem como o Senhor escrever aí? Porque o Senhor vai passar para Samuel, que é ele quem vai escrever. Quem escreveu Samuel foi Samuel. Tá bom, irmã, cante. Como é a canção? Capítulo 2. Então Ana orou e disse: o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como o Senhor. Escreva aí, viu? Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos na força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram. Os que eram famintos, até a estéril teve, sete filhos, e a tia que tinha muitos filhos enfraqueceu. Acabei agora, já passei muito. Ana estava dizendo: o Senhor me deu Samuel, mas a minha maior alegria é o Senhor. Quando ela disse: o meu coração exulta no Senhor. Feche seu olho, eu vou terminar, já passei muito do horário, me perdoe, meu presbítero. Feche seu olho.
Pense no seu Samuel aí. Qual é o seu Samuel? Ai, quero souber. Fecha teu olho aí, por favor, em nome de Jesus. Qual é o seu Samuel? Qual é o seu Samuel? Comece a apresentar ele para o Senhor aí. Comece, vá, comece. Apresentando ele. Eis que assim te diz o Senhor: Samuel virá no meu tempo. Mas a tua maior alegria sou eu. Sou eu. Não tenhas sobre ti só cuidado, qualquer que seja. Me ajuda aí. Pois somente deixa mais para vocês. Seria muito. Está preparado para a canção nova? Está preparado? Olha o Senhor te dizendo: todo trabalho e o teu trabalho é descansar em mim. Diga: é meu, é meu, é meu. É meu, somente meu. Todo trabalho e o teu trabalho. E o teu trabalho é descansar. Não tem mais quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia em mim, todo o coração. Vá, abre sua boca, olha o Senhor te dizendo mais uma vez: é meu somente.